O Evangelho de João foi escrito com um propósito diferente dos outros evangelhos. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas iniciam seus relatos a partir da história humana de Jesus, seu nascimento, sua genealogia e seu contexto terreno, João começa em um lugar muito mais profundo. Ele começa na eternidade. João não nos apresenta primeiro onde Jesus nasceu, mas quem Jesus sempre foi. Antes de falar sobre o que Jesus fez na terra, João nos conduz àquilo que Jesus é desde sempre. Por isso, logo no início do seu evangelho, ele escreve: "No princípio era o Verbo". Essa expressão, "no princípio", não é aleatória. Ela nos leva imediatamente ao primeiro versículo da Bíblia, no livro de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ao usar exatamente as mesmas palavras, João está estabelecendo uma conexão direta entre a criação e Cristo. Ele está afirmando que Jesus não começou a existir no nascimento em Belém. Antes que qualquer coisa fosse criada, antes do tempo, antes da matéria, o Verbo já existia. Quando João diz "no princípio", ele não aponta para um momento específico no tempo. Ele aponta para a eternidade. Não há um ponto inicial definido. O que João está dizendo é que, quando tudo começou a existir, o Verbo já era. Ele não veio a ser. Ele simplesmente era. Em seguida, João afirma: "No princípio era o Verbo". A palavra verbo no original grego é logos. Esse termo carregava um significado profundo tanto para judeus quanto para gregos. Para os judeus, o logos representava a palavra criadora de Deus, aquela pela qual todas as coisas foram feitas. Deus cria falando. Deus revela a si mesmo por meio da sua palavra. Já para os gregos, o logos significava razão, sentido, ordem, aquilo que sustenta e organiza o universo. João une essas duas compreensões e revela algo extraordinário. Jesus é o Logos. Ele é a palavra criadora de Deus e, ao mesmo tempo, a razão e o sentido de toda a existência. Em Cristo, Deus se expressa plenamente. Aquilo que Deus pensa, fala e faz é revelado em Jesus. Ele não é apenas um mensageiro, ele é a própria mensagem. João continua dizendo: "O Verbo estava com Deus". Essa frase nos fala de relacionamento e comunhão. O Verbo não é uma força impessoal. Ele é alguém que sempre esteve em comunhão com Deus. Aqui já percebemos uma distinção de pessoas, mas não uma separação de essência. O Verbo estava com Deus desde sempre, em perfeita comunhão. Logo em seguida, João faz uma das afirmações mais fortes de toda a Escritura: "E o Verbo era Deus". Ele não diz que o Verbo era um Deus, nem uma criatura elevada. Ele afirma claramente a divindade de Cristo. Jesus possui a mesma natureza divina. Ele é eterno, poderoso e plenamente Deus. Esse versículo estabelece o fundamento da fé cristã. A fé cristã não está baseada apenas em ensinamentos morais ou em princípios éticos elevados. Ela está fundamentada em uma pessoa eterna. Crer em Cristo é reconhecer que Deus entrou na história humana para se revelar. João avança e declara que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso significa que Cristo não apenas existia antes da criação, mas foi o agente da criação. Tudo o que existe, visível e invisível, procede dele e depende dele para continuar existindo. João então afirma: "Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens". Cristo não apenas concede vida, ele é a própria fonte da vida. Toda a vida criada, física, espiritual e eterna, tem sua origem nele. E essa vida se manifesta como luz. Luz que revela, ilumina, orienta e dissipa as trevas.
A luz resplandece nas trevas, e as trevas não conseguiram vencê-la. Essa é uma afirmação de esperança profunda. As trevas do pecado, da ignorância e da morte não têm poder final sobre a luz de Cristo. A luz permanece. A luz vence. É por isso que o Evangelho de João é simbolicamente comparado à águia. Enquanto os outros evangelhos nos apresentam Jesus mais próximo do chão, lidando com pessoas, situações e acontecimentos históricos, João voa mais alto. Ele nos conduz às alturas da revelação divina. Ele interpreta quem Jesus é em sua essência. Ele começa antes da criação e nos mostra o Cristo eterno, glorioso e divino. Diante disso, somos levados a uma aplicação inevitável. Se Jesus é o Verbo eterno, ouvir a sua palavra é ouvir o próprio Deus. Ler a Bíblia não é apenas um exercício intelectual, mas um encontro com a revelação viva do Criador. Isso contrasta a maneira como lemos as Escrituras, como oramos e como vivemos. Que ao abrir a palavra, reconheçamos que estamos diante da luz que ilumina todo ser humano. Que possamos caminhar nessa luz, verso por verso, conhecendo mais profundamente aquele que era, que é e que há de vir. Graça e paz, meus irmãos.